Muito bem, bom dia a todos. Novo encontro do GPF, dessa vez com o período da manhã. Nós estamos discutindo o texto de Gerlane Santos Abreu e Fábio Zoboli. A primeira é pesquisadora mestra pela Federal de Sergipe e o segundo é um pós-doutor em Educação do Corpo pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Então é legal essa relação, não conheço nenhum dos dois, mas o Brasil tem alguns diálogos com os argentinos, né? Mais notadamente com o Walter Bracht e o Ricardo Crisório, e no próprio Combrace tem alguns gringos ali no grupo, né? Pessoal do Uruguai também, Chile, Colômbia. Então, o Brasil, as universidades brasileiras, elas têm capitaneado aí uma escrita crítica da educação física já há algumas décadas, e esse texto é num sentido mais pós-crítico, né, trabalhando com os estudos culturais. O título do texto é Interpelando o CrossFit como uma pedagogia cultural de educação do corpo, e ele foi publicado no ano de, deixa eu ver aqui, eu acho que é novo, novíssimo, né, porque eu recebi o aviso pelo Google, Google Acadêmico, quando você deixa registrado lá. Não estou achando o ano aqui, mas eu acho que é 2021. No PDF não tem o ano. Mas eu acabei de receber essa notificação de pesquisa, então deve ser 2000. Maio de 2021, aceito em 18 de maio de 2021, é isso, Rubens? Tá no final do texto, é isso? Eu tava Tá no final. Ah, então é E, isso aí mesmo. Então ele foi recebido em dezembro de 2020, aceito em maio e publicado agora, provavelmente, aí é o mês da revista, publicado agora em, sei lá, também, então volume número 8, número 45, deve ser esse mês. Então é um texto bem fresco. É um texto que utiliza o campo dos estudos culturais como referência. Estudos culturais é um campo que surge ali, né, na Inglaterra, né, e tem alguns intelectuais destacados que eles vão tentar entender a cultura como um espaço de enfrentamento, né? Então é uma linha progressista, mas que difere da linha marxista, né? Então vai escapar dessas teorizações que se dão acerca da questão de classe, para poder ampliar o referencial de análise para outros marcadores sociais, como, por exemplo, né, a questão da sexualidade, a questão das nacionalidades, a questão das etnias, né, das raças, etc. Né? Então, outros marcadores funcionam também como um ponto de apoio ao se realizar uma análise das relações de poder na sociedade, e não aquela análise estritamente econômica, típica das pesquisas marxistas, né, que compõem aí um pensamento mais clássico na teorização crítica acadêmica, né. Então, nós estamos falando de coisas mais recentes ali, que vão surgir só a partir dos anos 60, 70, chegam no Brasil no final dos anos 80, 90, e na educação física já nos anos 2000, né? Para você ver como se trata de um movimento bem recente, né? Na educação física, ela vai chegar nas teorias curriculares via Neira Nunes, Neira meu orientando de mestrado, atual orientando de doutorado do João Pedro, ele acabou de entrar, né, para fazer com o Neira. Inclusive, esse artigo aqui comete um crime com o Nunes, né? Porque Neira e Nunes trazem a ideia de currículo cultural da educação física, mas Neira com muito mais força no multiculturalismo crítico e Nunes com o pezinho nos estudos culturais. Aí a escrita aqui atribui a Neira a responsabilidade, né, pelos estudos culturais e meio que abandona Nunes aí no rolê. Se o Mário ler esse texto, ele vai ficar chateado, né, do jeito que ele foi escanteado aqui nas explicações da autora e do autor do texto. Bom, o que diz esse campo dos estudos culturais, então, né? É um campo progressista, então ele fica olhando para as injustiças sociais. Acho que isso é um ponto importante para vocês entenderem, né? Então, é um campo, ao entender a cultura como um espaço de enfrentamento, o foco é a desconstrução de certas naturalizações.
Então, é a ideia de que todos os nossos modos de vida, eles são criações que se dão em relações de poder, ou seja, as pessoas tentam impor umas às outras certos modos de vida, e isso se dá muitas vezes a partir do conhecimento, né? Então, é um conceito Foucaultiano de teoria do poder-saber, né? Então, ao definir-se a verdade das coisas, estabelece certas normas de como viver. Então, os estudos culturais vão se interessar justamente em como o conhecimento e o poder vão formando identidades, ou seja, ao disseminar certos conhecimentos, as pessoas vão acatando para si certos modos de vida, né? E isso tem a ver com relações mais amplas, relações sociais que envolvem interesses, desejos, vontades políticas, né? Então, como tudo está num grande jogo, não somente dessa política partidária, polarizada, né, que o pessoal está acostumado a entender política, mas num sentido mais amplo de política, no sentido de convivência com o outro, né? Então, é uma ampliação da ideia antropológica de que todos nós somos criadores e reprodutores de cultura, mas ampliando essa ideia justamente para que essa criação e essa reprodução se dá sempre num embate, né? Sempre num movimento de disputa, né? Então, as ideias de como a vida deve ser, de como as pessoas devem se comportar, elas são disputadas, né? E certas ideias vencedoras, elas são naturalizadas como verdades absolutas, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico aqui, né? A sexualidade passa por esse processo de normalização. Então, certos campos do conhecimento, notadamente o teológico, mas também passando pela biologia e outros campos, né, até a psicologia, em determinado momento se falou até em cura gay, eles vão dizendo certas verdades de como deve ser o comportamento sexual das pessoas. E aí qualquer pessoa que não se encaixa nessas normas, elas sofrem sanções, né? Elas são perseguidas, elas sofrem preconceito, né? Elas têm o espaço reduzido na sociedade. Então, qual é o foco dos estudos culturais? Mostrar que essas verdades supostamente absolutas nada mais são do que criação. E por que você luta nesse embate de como a verdade é estabelecida? Justamente para permitir que as outras pessoas possam viver a vida como elas bem entendam. Então, veja bem, a crítica que se faz ao CrossFit nesse texto aqui não é uma crítica no sentido não faça CrossFit. Não é uma crítica no sentido o CrossFit é algo do mal, né, que promove aí uma identidade subalterna, assujeitada, não é essa a ideia. A ideia é que o CrossFit, enquanto qualquer outro artefato cultural, ou seja, enquanto uma criação humana, enquanto uma criação da sociedade, nesses embates, nessas forças que se enfrentam, ele funciona como uma pedagogia, né? Ele, assim como qualquer outro espaço cultural, ele vai ensinando certos modos de vida e vai colocando certas verdades para funcionar na subjetividade das pessoas, né? E até aí tudo bem, porque todo artefato cultural faz isso. Entretanto, quando se constitui uma identidade, uma norma, uma verdade, né, um certo espaço ali fixo de como as coisas devem ser, automaticamente você deixa de lado tudo aquilo que difere, né? Tudo aquilo que não está representado naquele espaço. Portanto, quando o CrossFit defende certo tipo de corpo, né, muito próximo da ideia de fitness, né, ele está defendendo que todos os corpos que não se encaixam naquele modelo seriam então corpos, né, de pessoas que não são empreendedoras de si, pessoas que não são disciplinadas, pessoas que não sabem, né, se esforçar o suficiente para adquirir certo modelo de corpo. Então, não se trata de condenar os corpos produzidos pela pedagogia do CrossFit, né? As pessoas têm direito a estabelecer as relações com os artefatos culturais como bem entenderem e buscar o corpo atlético, fitness perfeito à vontade. O problema se dá quando essa identidade crossfiteira vai sendo atribuída à sociedade de maneira indistinta, buscando para padronizar a todos dentro da norma, né? Então, mesmo que de maneira indireta, né, o CrossFit favorece, ele facilita essa disseminação da ideia do corpo perfeito, né, para as pessoas,
numa meta quase sempre inalcançável, que pode levar as pessoas a adoecerem, né? Você ser extremamente subjugado por uma verdade absoluta na qual você não se encaixa, pode ser uma realidade extremamente opressora, né? Assim como o racismo produz sofrimento psíquico, o machismo, a misoginia, a homofobia, a etnofobia, a xenofobia, a intolerância religiosa. Então, claro que, salvo as devidas proporções, não dá para falar em uma ditadura do CrossFit, não se trata disso, né? O texto também não se pretende assim tão condenatório de uma prática corporal. Mas ao adotar o contexto, a ideia de prática corporal e não de atividade física, o que os autores estão buscando é mostrar que não existe um corpo em movimento que esteja implicado somente em relações biológicas, somente transformações psicobiológicas. Ou seja, não é um corpo ali só se mexendo para queimar gordura e para ter aumento hipertrófico muscular e para ter ali também uma melhoria no condicionamento cardiorrespiratório. É mais do que isso, né? Esses próprios objetivos, né? Se atingir certo percentual de gordura e estabelecer certa amplitude de capacidade das valências físicas, essas mesmas características elas foram criadas no âmbito da cultura. Elas só fazem sentido se atrelada a um contexto cultural. E qual é o contexto cultural predominante nesse mundo do CrossFit? É a ideia de um corpo perfeito, é a ideia de o corpo enquanto um cartão de visitas, né? O corpo enquanto espaço de empreendimento. Então, economicamente, você trabalha para empreender a elevação dos seus bens materiais e, biologicamente, você trabalha no seu corpo para ele funcionar como o espaço do sucesso. E aí vai se estabelecendo uma norma, um padrão, uma identidade. E qualquer pessoa que não se encaixe nisso, ela vai sendo representada como fracassada, como incapaz. Então, o que se condena não é a prática do CrossFit, o que se condena é o estabelecimento desse ideal crossfiteiro como uma verdade absoluta para todos, né? E tudo bem, tem gente que é madura o suficiente para não se importar com certas normas, né? Não se abalar diante de certas construções culturais. Mas, né, tem muita gente aí que é vulnerável a esse tipo de pensamento, né? Então ela pode, de repente, estar ali se esforçando para estar num espaço que não é o dela, né? Então, para você ver como não se trata de condenar. Eu mesmo pratiquei CrossFit durante um tempo, quis conhecer, quis ver como é que era. E eu vi ali que as pessoas estavam ali, muitas vezes, não pelo prazer que aquilo trazia, né, pelo sentimento de bem-estar que um treino proporcionava, mas muitas vezes buscando esse ideário de corpo perfeito. E o que acontece com essas pessoas? Elas desistiam. Só ficava naquele espaço quem estava lá porque gostava das pessoas, gostava dos efeitos, né, gostava do espaço, e até mesmo se adequava a essa identidade crossfiteira, porque não dá para a gente lutar contra todas as regulações culturais, você só sai de uma para cair em outra. Mas talvez a liberdade aqui seja você decidir a maneira como você será governado. Então, ao você ter consciência de que o corpo produzido pelo CrossFit não é um ideal para todos, mas para você serve como ideal e você está feliz perseguindo aquilo, tá tudo bem, né? Mas a luta é para a gente conseguir pedagogizar as pessoas, demonstrar como esse processo de criação de certas identidades, ele pode ser feito com resistência. Opa, peraí, eu não sou obrigado a fazer CrossFit, eu posso encontrar a minha prática corporal, o meu espaço, eu posso trabalhar na minha identidade, eu não preciso aceitar esse padrão como norma. Como eu não preciso aceitar que o branco é superior ao negro, que o homem é superior à mulher, que o hétero é superior ao homossexual, e assim por diante. Né? Então, como eu não preciso aceitar essas fronteiras criadas pela representação cultural. Eu posso contestar todas elas, né, enquanto uma verdade absoluta, para que eu tenha um espaço para eu me construir. Né? Então, eu acho importante deixar ressaltado que é não a negação do CrossFit enquanto uma prática cultural, mas sim a desnaturalização da identidade crossfiteira enquanto uma identidade hegemônica
que deva ser desejada, almejada por todos. Né? Seria mais ou menos esse movimento. Bom, encerro aqui a explanação inicial do texto e abro para vocês, né? Fiquem à vontade para comentar aí. Normalmente a gente tinha o nosso ritual, começava por alguém. Como está começando tudo do zero, né? Eu não sei, eu vou deixar aberto para vocês falarem, quem quiser falar, o que quiser falar. A palavra está com vocês. Esse é o primeiro encontro da manhã? Pois é, João, eu fui pai, né? E aí lascou tudo, né? Os encontros e tal, né? Não pude aparecer em vários, né? Tive licença, então por isso nós estamos começando agora, por isso até que tá vazio, assim. Acho que a galera meio achou que não ia ter esse semestre, porque eu cancelei várias vezes, sabe? Entendi. Mas é o primeiro. Eu na verdade, não fiz a leitura, tá? Você comentou que era uma surpresa eu estar aqui. Para mim também foi, porque eu fui para Sorocaba, né? Que eu estava levando a documentação do concurso. E aí eu cheguei, por acaso era 11 horas, estava acontecendo, e eu entrei para ver como é que estava se dando aqui. Mas vamos ver, então. Legal, né? Primeiro encontro, vou pegar a discussão, então, que o pessoal vai trazer. Seja bem-vindo mesmo sem ter feito a leitura, até porque você domina essa questão dos estudos culturais, é uma discussão que você já está bem familiarizado. E a novidade aqui é entender o CrossFit. O que eu achei legal nesse artigo, comentando com você, João, assim, tem de novidade naquilo que nós já estudamos no passado, é que ele vai se alimentar dos estudos curriculares para pensar um espaço não curricular. Legal. Então, no próprio texto está dizendo assim, ó, nós estamos trazendo aqui toda a literatura curricular, mas entendendo que não somente os espaços curriculares possuem uma pedagogia. E, de fato, o CrossFit tem uma pedagogia, né? Ele ensina ali como você deve ser. Ele vai ali criando rituais, criando técnicas que vão subjetivando, né? Não sei se você já fez, não parece ser sua cara ter feito CrossFit alguma vez na vida, né? Não fiz. Mas você tem uma lozinha lá que você vai colocando o seu número, assim, o quanto você fez, e aí todo mundo se compara, assim, né? Para você, para que é para estimular você ir além, você dar um passo a mais, você se esforçar um pouquinho mais. Então ele vai criando essa subjetividade de uma repetição a mais, um esforço a mais, né? Essa lógica, né? Que é bem a lógica da produção do capital, né? Então essa mesma lógica de dar um gás a mais ali no treino é a lógica do tipo, vou vender mais um produto só, vou trabalhar só mais uma horinha, eu vou, enfim, né, produzir só mais uma peça, né, eu vou assistir só mais um vídeo, eu vou ler só mais 10 páginas, sabe, assim, nesse sentido do, né, e é nesse momento que você vai naturalizando um corpo dócil dentro do sistema produtivo, tá? Então acho que talvez valha a pena você dar uma olhadinha no texto posteriormente. Legal, vou dar uma olhada. Mas eu acho bacana, né? Porque o texto traz essa ideia dos estudos culturais no sentido interdisciplinar, não da escola, né? Mas no sentido de outros espaços, né? Então, como fizeram já outros autores, né? Analisar essas pedagogias aí dos filmes, né? Dos desenhos, enfim. Acho que o Hall gostava, tinha jornalismo na formação, né? Trazia isso para o jornalismo e acho legal, então, o pessoal trazer isso não só para a escola, mas para outros ambientes, né? Como o CrossFit e tudo mais. Então, acho bacana, vou acessar esse texto depois. É bem legal mesmo nesse sentido que você falou, porque os estudos culturais, eles não começam para falar de currículo, né? Eles começam para falar do ambiente midiático, né? O Hall, como você falou, era jornalista e estudava bastante televisão, né? A linguagem televisiva, né? Porque tinha toda uma discussão ali nos anos 60, 70 do impacto da televisão na sociedade. Hoje a discussão seria outra, seria na internet, né? Os estudos culturais nascem, então, para falar disso, para falar da pedagogia cultural. É que daí, posteriormente, os curriculistas vão se apropriar dos estudos culturais para pensar o currículo, e no Brasil, os estudos culturais chegam via esse pessoal lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um pessoal da educação, e que eles vão trazer os conceitos dos estudos culturais para o âmbito curricular para a escola. Mas na sua gênese, os estudos culturais não estão preocupados especificamente com a escola, mas sim com a cultura mais ampla.
Então, no Brasil, girou essa tradição mais forte no âmbito curricular, né, na área educacional, do envolvimento com os estudos culturais, do que na galera sei lá, de administração, de comunicação, de, né, mídias. Não que não tenha, tá? Tem vários especialistas brasileiros nessa campo também. Mas gerou essa peculiaridade no Brasil, os estudos culturais serem mais fortes na educação, no currículo, do que no âmbito, né, da comunicação e da publicidade, etc., né?